Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo este áudio, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. A palavra deste dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 13 ao 19, que nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nessa oportunidade, eu quero vos trazer uma palavra com o seguinte tema: as 6 lições da Igreja de Jesus Cristo. As 6 lições da Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele chegou no lugar chamado Cesareia de Filipe. Ficava ao norte do Mar da Galileia, na base do lado sul do Monte Hermon. E por muito tempo foi considerada essa cidade um lugar de adoração a ídolos. Havia uma grande pedra no centro do local onde se realizavam os ritos pagãos, onde eles adoravam outros deuses. E Jesus aproveitou então para usar uma figura de linguagem e dar outro sentido à pedra. E Jesus então ele indaga aos seus discípulos quem dizem ser o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. E depois ele virou para os seus apóstolos e indagou. E eles disseram: uns vos falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Aí Pedro, ele revela quem é Cristo, falando que ele era o Filho do Deus vivo. Lembrando que em Cesareia de Filipe havia 5 grandes templos de deuses pagãos. Tinha um templo do deus Pan, que, segundo os estudiosos, da onde vem a palavra pânico, tinha um outro templo de Júlio César, aonde era adoração a César, os imperadores romanos. Havia um outro templo também a Baal, um 4º templo a Zeus, um deus grego, e um 5º templo a Menes, a deusa da vingança. Então Jesus, aproveitando esta grande pedra, ele traz lições comparando com a igreja. E a primeira lição está na palavra pedra. A palavra pedra no grego, na língua original do Novo Testamento, significa petra, significa rocha maciça, rocha grande e rochedo. A Bíblia fala em Mateus 7:24 que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a enchente e a casa permaneceu firme. Então esta rocha é o próprio Cristo. Nas construções das casas, no tempo de Cristo, no tempo do Antigo Testamento,
as pedras, as rochas, elas eram provadas, ver se elas tinham resistência. Eles batiam grandes rochas em cima da outra, eles colocavam fogo debaixo dessa rocha, ao lado dessa rocha, não podia ter nenhuma rachadura. Um outro detalhe também da rocha, tinha que ser reta, plana. Tudo é um tipo de Cristo. Cristo, ele foi batido, Cristo foi colocado fogo, Cristo ele não teve nenhuma rachadura e Cristo ele é reto, ele é plano. Então nós, igreja, estamos edificados em cima desta pedra, desta rocha. Esta é a primeira lição. A segunda lição, e sobre esta pedra edificarei. Eu quero vos trazer a segunda lição em cima desta palavra edificarei. Esta palavra no latim ela significa edificare, que significa erguer, levantar, construir algo. Então a igreja ela foi edificada em cima dessa rocha. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, depois vem os 12 filhos de Jacó, depois as 12 tribos de Israel. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito que os discípulos, a igreja deve perseverar na doutrina dos apóstolos. Então a igreja ela foi edificada em cima desta rocha que é Cristo Jesus, e a igreja somos nós hoje, a igreja do arrebatamento, a igreja que está esperando Jesus Cristo, seu noivo, vir nos buscar. A terceira lição que eu quero vos trazer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta palavra minha igreja, a palavra igreja no grego original significa eclésia, que significa chamados de dentro para fora. Igual a Ló, que foi chamado dentro de Sodoma para fora. Nós também fomos tirados outrora do mundo para fazer parte do mundo espiritual de Deus. A igreja, quando Cristo fala a minha igreja, Cristo está dizendo, a igreja tem dono. E o nome do dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja tem noivo, e o noivo é Cristo Jesus. A igreja está compromissada. A igreja, ela está noiva. A igreja, que somos nós, está noiva. A igreja, ela foi comprada. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, fala que nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. A igreja ela está de casamento marcado. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 19, o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 19, o versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, a igreja, que somos nós, está de casamento marcado, e este acontecimento vai se dar depois do arrebatamento da igreja, onde a igreja passará pelo tribunal de Cristo para receber os galardões. Depois tem as bodas do Cordeiro, que nós, igreja, estaremos com o seu esposo, Cristo Jesus. A quarta lição é a palavra chaves. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e darei as chaves. Chave fala de autoridade, fala de poder, fala de domínio, fala de posse, fala de autonomia, de licença, permissão. A igreja tem a chave, fala de direito, de poder de posse, de legalidade, de propriedade.
Então a chave está na nossa mão. Nós temos autoridade no nome de Jesus, nós temos autoridade no sangue de Jesus, nós temos autoridade através da palavra de Jesus. A quinta lição: tudo que ligares na terra. Então a nossa palavra tem muito poder. A palavra da igreja tem todo o poder e autoridade na terra. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que o profeta Elias, quando chegou na presença do rei Acabe, disse para ele: segundo a minha palavra, não vai chover. E por 3 anos e meio não houve chuva em Israel. Depois ele voltou e profetizou que haveria chuva. E o Senhor mandou chuva, porque tudo que nós ligares na terra será ligado no céu. E para nós encerrarmos a sexta lição, tudo que nós desligarmos será desligado também. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o versículo 28, o profeta Micaías profetizou que o rei Acabe iria para a guerra, mas não voltaria. Se ele voltasse, Deus não teria usado os seus lábios. E o profeta foi honrado pela sua palavra, porque Deus estava usando a sua boca, e o rei Acabe não voltou, ele foi morto naquela guerra. Então estas são as 6 lições da igreja, em cima dessas 6 palavras: pedra, edificarei, minha igreja, chaves, ligares na terra e desligares na terra. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha nos fortalecer e nos fazer crescer a cada dia mais espiritualmente na presença do Senhor. E não se esquecemos, nós somos a igreja do arrebatamento, estamos de casamento marcado e muito em breve estaremos na glória com o nosso Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.